O Grupo de Trabalho Interministerial iniciou hoje a elaboração de uma política nacional de cuidados a mulheres, com o foco em prestar apoio às trabalhadoras domésticas e promover ações que melhorem a qualidade de vida do público feminino, principalmente e das mulheres negras. A secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane Silva, ressaltou que agora se inicia um trabalho onde o foco será estabelecer um diálogo e também ouvir a sociedade civil e organizações para uma construção efetiva de uma política nacional de cuidados para as mulheres. Pensar uma política nacional de cuidados é pensar na perspectiva das mulheres, na perspectiva feminista. E é nesse sentido que é o nosso grande desafio construir esse debate, não somente no interior do governo do presidente Lula, mas na sociedade brasileira. Esse trabalho que se inicia hoje, e a gente tem mais 180 dias de muito diálogo, de muita conexão, inclusive com as organizações sociais que realizam o cuidado neste país, vai ser fundamental para a gente, de fato, sair no final deste processo com uma política nacional de cuidado. Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, pontuou que um dos focos é cuidar das trabalhadoras domésticas. Para ele, um fator fundamental da economia brasileira e de um país democrático. Estamos falando agora de instituir uma política nacional de cuidado. Ou seja, nós estamos querendo colocar aqui a questão do trabalho doméstico como parte fundamental do funcionamento da economia brasileira e como parte também integrante de um país que se quer democrático. Então é nesse sentido que as coisas estão sendo tratadas. O objetivo do Estado é ser protagonista no cuidado com as trabalhadoras domésticas e promover políticas que melhorem a qualidade de vida do público feminino, a fim de assegurar os direitos das mulheres e fomentar a economia brasileira de modo igualitário. E toda essa discussão que está sendo feita, né, eu imagino que o grupo vai tratar bastante disso, é justamente você retirar da família, né, a obrigação de pensar isso e o Estado ser o grande provedor de cuidados. A gente fazer, de fato, como a gente falou, e a Rosane, uma modernização do nosso estado de bem-estar social e caminhar, de fato, para um estado de bem-estar social que seja amplo, né, e pleno. E a gente sabe que essa é uma área que, se a gente fomentar, ela tem impactos econômicos fortíssimos, né? Ela é provavelmente uma das mais geradoras de empregos para mulheres negras, né? Mas que a gente possa fazer isso de maneira formal, um trabalho decente, com direitos, né? Que um debate que esse grupo precisa fazer é a divisão sexual do trabalho. Nós não vamos enfrentar a discussão dos cuidados se nós não discutirmos o trabalho dentro de casa. Se nós mulheres formos para as ruas, se nós mulheres ocupamos o mercado de trabalho, é importante que os homens venham junto com a gente dentro de casa. Divida o trabalho. E não é apenas lavar um copo, ajudar lavando o copo que usa. É efetivamente dividir o trabalho, é dividir a ida para a creche, é dividir as responsabilidades efetivas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou achar difícil que a exploração de petróleo próximo à foz do rio Amazonas cause problemas ambientais na região. Lula também afirmou que vai cuidar do assunto quando voltar ao Brasil. O presidente Lula está no Japão desde este fim de semana para participar da cúpula do G7. Lula ressaltou que, se explorar o petróleo da Amazônia for causar problemas para este estado, certamente não haverá permissão para ser explorado. Ele também pontuou que acha isso uma hipótese difícil, porque esse trabalho será feito a 530 quilômetros de distância da Amazônia, mas que só pode ter certeza disso quando chegar na Amazônia. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, foi vetado nesta quarta-feira um pedido da Petrobras para realizar uma perfuração do teste na costa do Amapá. Desde então, tem sido pressionado para reverter a decisão.
Em um comunicado divulgado na semana passada, a empresa disse que ainda não havia sido notificada oficialmente pelo órgão sobre a proibição. Na nota, a Petrobras disse que entende que conseguiu atender rigorosamente todos os requisitos do processo de licenciamento e que mobilizou os recursos no Amapá e no Pará, atendendo às decisões do IBAMA. Até o fechamento desta reportagem, ainda não houve um posicionamento do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente sobre as falas do presidente Lula. A água foi tema na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, que aprovou o projeto de lei que autoriza a construção de reservatórios para projetos de irrigação. Com o objetivo de orientar e incentivar a correta utilização dos recursos hídricos do solo, da produção e da comercialização dos produtos agropecuários nas microbacias hidrográficas, a comissão aprovou e apresentou os principais pontos da proposta. Microbacia hidrográfica é a área drenada por curso de água ou por sistema de cursos de água conectados direto ou indiretamente para um leito ou espelho d'água. A Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável em microbacias hidrográficas tem o objetivo de incentivar práticas corretas de utilização dos recursos hídricos. O senador e relator do projeto, Hamilton Mourão, destacou que a segurança alimentar também se baseia na água. Mourão pontuou que tratar deste tema é uma forma de garantir a segurança alimentar até mesmo dos estrangeiros que adquirem os produtos brasileiros. A segurança alimentar ela se baseia na água, porque 70% da água é utilizada para a produção de alimentos e apenas 8% é que é para o consumo humano. Então, a capacidade que nós temos que ter de reter a água, né, que cai em abundância em determinados períodos do ano e em outros nem tanto, é fundamental para, repito, a segurança alimentar, não só do nosso país, mas das outras 800 milhões de pessoas que nós alimentamos ao redor do mundo. A Comissão da Agricultura da Casa também aproveitou a ocasião e votou no projeto de lei do senador Luiz Carlos Reis, que libera a construção de reservatórios de água para irrigar áreas de preservação à beira dos rios. Agora, essa proposta foi encaminhada para o plenário do Congresso. O parlamentar ressaltou que só no Rio Grande do Sul houve uma perda de mais de 200 bilhões de reais por conta das fortes estiagens que ocorreram nos últimos 4 anos. Nós tivemos no Rio Grande do Sul, por exemplo, em 4 anos, 3 estiagens severas. As perdas no meu estado, mais de 200 bilhões de reais. E dessa forma, se eu tiver água armazenada, água que sobra no inverno e falta no verão, nós conseguimos amenizar o problema que os produtores rurais têm. A Procuradoria-Geral da República denunciou o cacique Sererê Chavante por incitação a atos antidemocráticos. Sererê está detido desde o fim do ano passado após participar de ações golpistas em Brasília. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o indígena José Cássio Sererê Chavante por incitação a atos golpistas. Em dezembro do ano passado, o bolsonarista foi detido em Brasília por participar de atos antidemocráticos promovidos após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. A determinação partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na época, a prisão de Sererê levou alguns manifestantes a praticarem atos de vandalismo no centro de Brasília. Um pequeno grupo tentou invadir a sede da Polícia Federal, onde ele estava confinado. Carros e ônibus chegaram a ser incendiados. Após a prisão, o cacique chegou a divulgar uma carta pedindo desculpas e admitiu que foi influenciado por informações inteiramente desvinculadas da realidade e que errou ao espalhar a tese infundada de fraude nas urnas. Apesar da denúncia, a PGR entende que não há mais motivos para mantê-lo detido. O caso está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público também pede que ele seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.
Depois do intervalo, mesmo com juros absurdos, brasileiros têm 3 ou mais cartões de crédito. O Ministério da Saúde publica edital com quase 6.000 vagas para o novo programa Mais Médicos. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.